Olá, bom estar aqui outra vez, prontos para uma nova viagem. É bem perto, eu sei, mas estamos conhecendo tantas histórias, tantas referências identitárias, que cada episódio acaba sendo uma surpresa. Com a expectativa de que vocês se surpreendam, vamos juntos para Pradópolis. De Ribeirão Preto a Pradópolis é uma reta só com o município de Dumont no meio do caminho. No início do século XX, essa região representava o gigantismo da produção do café. De um lado, a Fazenda Dumont, a maior produtora do mundo, com 5 milhões de pés de cafés. Do outro lado, onde hoje é Pradópolis, a Fazenda São Martinho, a segunda maior produtora de café do mundo, com 3,5 milhões de pés plantados. No caso de Pradópolis, mudou o produto, do café para a cana-de-açúcar, mas o gigantismo continua. A usina São Martinho é a maior processadora de cana-de-açúcar do mundo, com uma moagem de 10 milhões de toneladas por safra. A primeira vez que eu estive em Pradópolis foi na juventude para competir na fase regional dos Jogos Escolares. Depois eu tive que estudar muito a cidade para escrever este livro aqui sobre açúcar na coleção Café com Açúcar. É impossível falar sobre a história da produção do açúcar e também do etanol sem compreender as dimensões da usina São Martinho. Marcamos neste espaço o nosso encontro com a nossa anfitriã, um espaço perfeito, uma conjugação entre sala de aula e meio ambiente. Regina, estou encantada com esse espaço, prazer em conhecê-la, obrigada por nos receber. Bem-vinda, Adriana, bem-vindo a todos. Fique à vontade, bem-vinda ao SEMA. Vamos sentar aqui para a gente conversar e você contar um pouquinho que lugar é esse. Antes era uma escola de educação infantil e hoje é um centro de formação de artes? Isto. Antes foi a primeira escola de educação infantil de Pradópolis. Sempre muito querida, a população tem muita história, né? Muita gente estudou aqui. E em 2005 foi criada nossa escola de artes e eventos. A gente tem oficinas de artes para crianças, adolescentes, jovens, incluindo pessoas com deficiência. E tudo gratuito para a população. Tem uma média de 400 alunos por ano. Desde 2005 já, a gente já tem alguma história. Acho que para mostrar exatamente como é, vamos dar uma visitada? Vamos passear? Então vamos. Você tem aula de música, teatro, artes, quais são as atividades? Oficina de circo, música, muitos instrumentos, percussão. Inclusive a oficina de percussão foi um prêmio que a gente ganhou do Criança Esperança em 2011. Que lindo! E a gente montou a oficina de percussão. Guiados pela Regina, seguimos para a usina São Martinho. Era grande nossa ansiedade em ver de perto a imensa processadora de cana-de-açúcar. A primeira parada foi no Centro de Operação Agrícola. Ali deu para entender bem como tudo funciona. Esse espaço aqui é um pouco o coração de todo o processo? Esse espaço aqui, na realidade, é o coração de todo o processo agrícola. A gente chama de Central de Operações Agrícolas. Então, a partir daqui, a gente consegue visualizar todas as operações que estão acontecendo distantes daqui. Não somente aqui próximo à usina, mas, por exemplo, numa fazenda a quilômetros daqui. A gente tem um centro análogo a este, chamado Centro de Operações Industriais, que faz a mesma coisa para as operações industriais. Então, isso aqui representa um pouco da tecnologia e da inovação que a gente usa não só nessa companhia, mas no agronegócio. Você tem por trás disso aqui uma tecnologia de conectividade muito forte, porque uma máquina trabalhando a quilômetros de distância dessa estação de trabalho, ela está comunicando
e mandando informações para cá. Bem, em termos de história, né, a gente tem da Fazenda São Martinho, o surgimento de vila, cidade, usina São Martinho. Que relação é essa de aproximação que a usina tem com a cidade? Eu diria que, na realidade, a usina ela faz parte da história de muitas comunidades que estão ao redor. É uma atividade que já está instalada aqui há muitos anos, né, como você mesmo falou. Uma atividade agrícola que emprega muitas pessoas, mas também uma atividade industrial. Eu diria, muitas das pessoas que trabalham aqui já tinham um vínculo com essa companhia mesmo antes de trabalharem aqui. Seus pais, seus avós já faziam parte dessa atividade. Então eu diria que tem uma interação muito forte, né? Tanto da cidade ou das comunidades para com a empresa, quanto da empresa para com as comunidades. Alguns processos até são mais comuns às pessoas que estão nos acompanhando, né? A fabricação da cana até açúcar, da cana até o etanol, mas e o processo da energia, que é um processo mais contemporâneo, como é que ele se dá nessa rotina? Na realidade, o processo de produção e processamento da cana-de-açúcar, ele é muito integrado. Ele começa no campo, onde a cana transforma a energia solar em sacarose, que é o açúcar da cana. Essa cana, que na realidade cresce no campo, ela tem, além da sacarose, água e um material que nós chamamos de fibra, que é o combustível que move as nossas operações. Na realidade, a operação de eletricidade ou de geração de energia, ela tem um destaque mais recente, mas ela é parte integrante dos nossos processos já há muito tempo. A gente processa cana. Do processamento da cana, que na realidade começou lá no campo, com o plantio, a gente produz o caldo da cana e produz também o bagaço. O caldo da cana, que é a parte líquida desse vegetal, ele é transformado em açúcar e etanol e alguns outros subprodutos, como por exemplo a levedura. E a levedura, por sua vez, é matéria-prima para outros produtos como ração animal. A parte sólida desse processamento, que é o bagaço, ele é um combustível chamado de biomassa. Ele vai para as nossas caldeiras, nas nossas caldeiras ele é queimado. Essa queima ou essa combustão do bagaço na realidade gera o vapor, que movimenta as turbinas, que movimentam os geradores, que por sua vez estão conectados no nosso sistema de distribuição. Então a geração de energia, ela é uma parte integrante do processo de processamento de cana. Ponto importante com relação à geração de energia no setor sucroalcooleiro, saber, né, que esse setor tem um potencial de geração de energia equivalente a uma usina do porte de Itaipu. E sem contar que na realidade é uma energia renovável. Mas o que era um complemento até outro dia é uma necessidade nos dias de hoje? Eu diria mais do que uma necessidade, né? A gente sabe que o país ele precisa cada vez mais de energia. Então eu diria que não é simplesmente uma energia complementar, é uma energia necessária para as atividades do país. De uma certa forma, vocês emprestam importância para o próprio município de Pradópolis, mas tem a ver inclusive com uma representatividade do Brasil fora do Brasil. Não tenha dúvida, na realidade o setor de produção de cana e processamento de cana no Brasil, ele é significativo no mundo inteiro. O Brasil é o maior produtor. E isso tem um impacto, na realidade, que transcende a comunidade onde essas unidades estão instaladas. Eu diria, essa é uma atividade de importância nacional e que tem um impacto também fora do país, né? É importante lembrar que essa é uma atividade naturalmente exportadora. Então, é uma atividade internalizadora de divisas, né? Então, existe assim uma série de benefícios que essa atividade proporciona, seja na comunidade onde ela está instalada e mesmo para o país. Mas por trás da indústria tem Maria, João, Pedro, José, Henrique, Fernando, Elke. Essa é uma história de pessoas, né? Eu diria o seguinte, essa sem dúvida é a parte mais importante do nosso negócio. A gente cuida disso com muito cuidado, com muito zelo, isso faz parte da nossa história, isso faz parte da nossa cultura. E a gente entende que esse é um dos diferenciais que vai fazer com que a gente concretize os nossos planos futuros. A operação para escoar toda a produção precisou ser aprimorada ao longo do tempo.
Incrível imaginar que os trilhos que já transportavam a expansiva produção do café no século XX ainda estão ali e agora servem para levar o açúcar até aos portos que ligam o Brasil ao resto do mundo. É tudo tão grande que a rodovia ficou insuficiente para transportar tudo para o outro lado. A ferrovia foi uma alternativa? É verdade, Adriana, a nossa operação realmente ela é grandiosa, né? Tão grandiosa que a gente tem uma operação ferroviária. Essa operação ferroviária faz parte do nosso plano estratégico, né? E ela é um complemento das nossas atividades. É uma atividade importante para nós também, né? E dessa atividade não só usufrui a nossa companhia, que transporta parte dos seus produtos por via férrea até o local onde ele se destina, como também outras companhias, que a gente na realidade utiliza o transporte ferroviário. Em termos de custo isso traz benefícios para toda a cadeia e isso na realidade substitui a necessidade do transporte rodoviário, que alivia um pouco as rodovias. As questões ambientais sempre tiveram na pauta dos gestores da usina São Martinho. Por isso, pedimos para conhecer alguns dos projetos educativos e de preservação. O Centro de Educação Ambiental recebe estudantes de muitos lugares. A bióloga Rose nos guiou pelo espaço e contou com detalhes como as atividades acontecem. Aqui a gente tem a parte que fala sobre a geração de energia. Então a gente colocou a hidrelétrica, que é o que gera energia, né, no nosso país, e colocou a nossa como cogeração, que é a energia a partir do bagaço da cana. Esse é um protótipo do Uma real. caldeira, que a gente tem nos nossos processos. Então é importante eles saberem a importância, por exemplo, dos solos, que a gente tem bastante preocupação com isso em relação à compactação, em relação ao reflorestamento, que a gente tem um projeto chamado de natureza também. Visitamos também o viveiro de produção de mudas, desde as sementes com bastante variedade até a formação das mudas para plantio. A operação é coordenada pela equipe da usina, que atende aos municípios com os quais se relaciona. Já foram plantadas 4,6 milhões de árvores desde o início do projeto. Eu não perdi a oportunidade e saí dali com uma muda de romã. Da pequena composteira que atende ao viveiro de mudas à enorme área reservada para a compostagem da produção industrial, fazer tudo circular garantindo o reaproveitamento é essencial para minimizar o impacto ambiental. Antes de deixarmos a usina, ainda passamos pela igreja construída no início do século XX. Ela está ali desde quando toda a área compreendia a Fazenda São Martinho. Seu criador, Martinico Prado, foi homenageado com o nome da cidade. Pradópolis é uma derivação do sobrenome do grande produtor de café. 2 horas depois de passear pelos espaços da usina, a gente ficou sabendo que eles têm um sistema de celebração que é oferecer pão com mortadela. Explica essa história direito. Na realidade, isso começou como uma iniciativa, né? Talvez uma brincadeira, que mostra um pouquinho a grandiosidade dessa operação. E algum dia alguém falou, mas como é que se moe 10 milhões de toneladas de cana? E na simplicidade de quem respondeu, a pessoa respondeu, a gente moe moendo cana por cana, né? E de uma forma assim, simbólica, a gente retratou isso numa brincadeira. Então, é como comer uma mortadela. Como é que se come uma mortadela inteira? Fatia por fatia. A gente inicia uma safra, por exemplo, com o compromisso de moer uma quantidade enorme de cana, e a partir do momento que a gente moe uma fração daquela cana, a gente para e celebra. Uma fatia da mortadela pode ser comida, né? E a gente, nesse dia, quando completa 1 milhão de toneladas, né, a gente distribui para todos os nossos colaboradores um pão com mortadela, né? A nossa liderança faz essa entrega, e isso é uma celebração. Tanto é uma celebração que eu diria virou parte da nossa rotina de trabalho. Belíssima celebração. Divertida e ao mesmo tempo assim muito significativa também. De um lado, a enorme usina que emprega quase 5.000 pessoas. Do outro, pequenos produtores rurais que buscam ressignificar a função social da terra no Horto Florestal Guarani. A banana está para o Brasil, assim como a maçã está para os Estados Unidos. E a pitaia? Exatamente essa pergunta que a gente veio responder aqui. Eu não sei o pessoal de casa, mas eu nunca tinha ouvido falar de pitaia
nos últimos 5 anos. E nunca tinha visto com tanta frequência para consumo, para compra. Qual que é a história dessa fruta? Eu ia falar flor porque para mim parece mais uma flor do que uma fruta. Qual é a história dessa fruta, Valdir? Isso, ela é muito linda. Então, aqui no nosso sítio, né, nós iniciamos o plantio tipo um hobby, um enfeite no quintal, as flores são muito bonitas e chama bastante atenção, né? Ela abre à noite, fica uma flor bem bonita, bem vistosa, chama bastante atenção. Aí nós pegamos e plantamos alguns pés no jardim. E aí de uns 5 anos para cá, que aumentou esse consumo e essa questão da pitaia, o que era a pitaia, a gente foi pesquisar até chegar em umas variedades de comércio mesmo para fruta, que antes era mais para jardim, ornamental, essas coisas todas. E aí a gente foi pesquisar variedades autoférteis para poder ser plantado, né, no plantio comercial, para dar viabilidade na produção. Quanto tempo demora o plantio até a primeira colheita? Olha, a média de tempo para a produção é de 1 ano e 6 meses, mais ou menos, é a média. Bem, nós viemos num dia em que você tinha já feito a colheita, né? Então a gente Isso. pode mostrar só a flor aqui na pontinha, começando a florar. E a gente separou umas aqui, a gente meio que fez uma cenografia que é para poder contemplar todas as etapas, né? Aqui é a primeira versão, aí ela vem para cá, que ela fica totalmente verde, né? Isso, aqui ela a fruta já está em desenvolvimento. Então, daqui, desse dia aqui, até ela chegar aqui, que já é a rosadinha, vai quanto tempo? Ó, desse formato que ela está hoje aqui, mais ou menos aí uns 15 dias já está no ponto de colheita, essa aqui. Deixa eu pegar aqui a nossa cenografia para mostrar para o pessoal de casa. Olha isso! Quando a gente parte, né, ela tem essa aqui que você está mostrando, essas duas espécies diferentes. A branca Isso. com a sementinha preta e a roxa, lilás, ela é uma cor bem viva, né? Muda o sabor? Muda um pouco. A vermelha, né, a gente conhece, chama mais de vermelha, ela tem um sabor um pouco mais agressivo, que a pitaia, assim, ela tem um doce sutil. Na branca e na vermelha ela é um pouco mais concentrado, mas as duas são ótimas para... Quantos pés você tem plantados aqui? Ó, aqui eu tenho 2.000 pés já com uns 4 anos mais ou menos de média que foi plantado e tem mais uns 2.500 pés com 1 ano e meio mais ou menos. E essa comercialização continua sendo bem aceita? Ó, quando eu iniciei, na questão da comercialização, nós tivemos um apoio da Prefeitura, né, Municipal de Pradópolis, através do prefeito Silvio Martins. A gente conseguiu inserir ela na merenda escolar. Você tem que me ensinar tudo, eu nunca comi, não sei que gosto tem, não sei como é que parte, como é que abre, qual é a próxima etapa, comprei a fruta e agora? O ideal é colocar na geladeira para comer, sabe, assim, deixar na geladeira para ela ficar um pouco fria, né? Para não ficar na temperatura ambiente. Aí depois você pega ela, pessoal, é simples, né? Fácil. Costumo cortar ela em cruz. A pitaia tem algumas características, né? Que ela ajuda muito na questão da digestão, né? As pessoas que têm o estômago um pouco mais preso, ela ajuda bem na digestão. Ela combate algumas doença tipo diabetes, o colesterol, ela dá uma controlada. Tem vários artigos de médico, nutricionistas também, que orienta para fazer uma dieta com a pitaia para ela ajudar nessa questão da digestão, essas outras coisas do coração, né, doenças do coração, ela ajuda bem. Partiu como se fosse uma laranja? Isso, partiu ela em 4. E agora inverte aqui. Isso. E já faz assim. E essa polpa é a do consumo? Essa polpa do consumo. É bom? É muito boa, muito boa. Originalmente terras do estado, uma reserva com plantação de eucalipto, a formação do assentamento teve seus altos e baixos. Entre questões sociais e de direito, os impasses foram sendo dirimidos ao longo do tempo com a participação do Instituto de Terras de São Paulo e o INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E agora em agosto próximo agosto, vai fazer 30 anos já de assentamento. Podemos dizer assim que foi muita luta para chegar a esse ponto que nós estamos hoje, né? Com as famílias já instaladas, com moradia e com algumas produções dentro do assentamento, o pessoal sobrevivendo de dentro do assentamento. E quantos sítios compõem esse assentamento?
Esse assentamento tem 300 famílias, né? Uma parte, 240 mais ou menos, no município de Pradópolis e o restante 60 no município de Guatapará. Foi bem curioso observar como o Centro Educacional Municipal de Aprendizagem, o SEMA, está inserido na comunidade e intensificando o fazer cultural do município. Como não era possível registrar todas as representações artísticas, visitamos a Casa das Culturas para conhecer um dos coletivos do lugar. Começa contando pra gente quem é a Olinda Viana de Souza. Olinda Viana de Souza foi uma mulher vinda de Minas, da região da Chapada Diamantina. Veio como muitos migrantes em busca de trabalho e estabeleceu sua história e família nesse local. Então ela é de muita importância para todos, não só da família como do entorno, e por isso que a gente teve carinhosamente a escolha deste nome de Casa das Culturas Olinda Viana de Souza para homenagem a ela. E ela também representa um pouco todo esse coletivo de imigrantes, né? Sim. O interior de São Paulo, no caso para a nossa região de Ribeirão Preto, Pradópolis, sempre foi muito representado por esse tipo de pessoas. Principalmente mulheres, que eram a maior parte de braço forte da lavoura, que é da nossa região. E ela também, além da própria história, representa para nós, porque nós enxergamos dessa história dela, um pouco na gente também. Bem, e a rotina da casa, né? O que vocês hoje estão fomentando? Os projetos que a gente busca são sempre projetos de cunho cultural, de uma forma que viabilize um modo de democratizar a cultura às outras pessoas. Então, não só centralizado. A gente também busca essa descentralização da cultura e este é um espaço onde a gente busca isso através dos coletivos que fazem parte dele. Então, tudo dentro da área cultural, a gente abarca aqui dentro. Luana, como é que surgiu essa ideia de montar um museu digital para preservar a memória, para difundir as referências identitárias do município? A ideia do Museu Pradópolis Digital, na verdade, ele nasce de uma série de discussões que já estavam sendo trabalhadas e discutidas ao longo dos 10 anos do Grupo Jovens Pesquisadores no Bairro, né? Nós fazemos vários projetos de arte, cultura e educação, sobretudo com questões étnico-raciais, sobre memória, identidade. E a partir disso, surgiu a necessidade de pensar quem é que cuida dessas memórias, quem é que preservam essas memórias. E aí pensando o cuidado do patrimônio histórico-cultural da cidade, pensando essa diversidade que compõe o interior paulista, né? E todas essas trajetórias e essas memórias que fazem acontecer essa cidade, né? De modo econômico, cultural, político e artístico, nós pensamos, Pradópolis precisa de um museu. E aí nós criamos então o primeiro museu de Pradópolis, que é o Museu Pradópolis Digital, que é uma plataforma online que contempla uma série de entrevistas assim, de artistas, poetisas, agentes culturais, personagens que são muito importantes para a nossa história, assim, porque nós percebemos, né, na construção do museu e também nesses debates que a gente vem construindo ao longo dos anos do projeto do JP, que havia muitas pessoas que contribuíram muito para a nossa cidade, para a formação do que é o interior paulista, daquilo que faz a gente ser o caipira, né? E que não receberam nome de ruas, nome de hospitais, nome de escolas, nem de praças. E aí, na historiografia nacional, na história, a gente vai chamar isso de contar a história dos de baixo, daqueles que não foram heróis. Então, foi a forma que a gente encontrou de trazer, assim, trazer para o palco, né? Essas memórias, essas histórias, essas pessoas e fazer com que eles fossem heróis de alguém, de alguma forma, né? O Museu Pradópolis Digital, ele é pensado pela comunidade, ele é feito pela comunidade e gestado pela comunidade. Então nós pensamos em preservar também a memória, né? Essa memória popular, essa memória dessa comunidade, de imigrantes, de muitas pessoas que vieram do norte de Minas, da Bahia e de tantos outros lugares do Nordeste, e que muito contribui, né, para gerar todas as riquezas que existem aqui e também fazer com que a gente seja o que somos hoje. O legal é que eu consigo perceber que é uma iniciativa de 3 tempos, né? Vocês estão no presente, trabalhando com uma linguagem que é super de futuro, que é a digital, né? E estão guardando memórias, ainda que no presente, para ter um passado. Exatamente. Então é um casamento dos tempos. É isso, é como é a vida, né, de forma dialética, assim, é o presente com os requisitos do passado produzindo o futuro. Então,
E até tentando fazer diferente aquilo que não foi muito legal, né? É isso, é poder recontar a história, preencher as lacunas da historiografia nacional. E no nosso caso, preencher as lacunas da historiografia de Pradópolis. Muito legal. Quem acessar vai conhecer pessoas. Isso, vai conhecer muitas pessoas e muitas histórias legais e muitos artistas legais também. É só acessar www.museupradopolisdigital.com.br. E no final, conhecer um pouquinho mais da cidade. É isso aí. Em todo tempo é sabendo que sabemos que quanto maior se sabe, menos sabe se virar. Sabendo tudo tão esperto, cria o mundo e todo tonto se confunde de tanto mundo girar. Em cada passo meia lua de compasso e a gente se esquivando tentando saber lidar. Entre na roda com cuidado e consciência, pra poder estar presente é preciso se entregar. A vida é um jogo, entra na roda pra jogar bonito. A vida é um jogo, entra na roda pra jogar bonito. Pra jogar bonito, pra jogar bonito, pra jogar bonito, pra jogar bonito. Então se atente que a vida é ligeira, que a manha da rasteira vem pra gente se firmar. O tempo é justo no desenho do seu curso, pois o que se vive agora amanhã não mais será. Deixe de lado tudo aquilo que destoe, deixe apenas que ressoe o que possa te elevar. Entre no jogo com muita sinceridade, chegando do jeito certo a roda se abrirá. Entrei no jogo para jogar, vamos conversar um pouquinho sobre essa atividade cultural que vocês exercem aqui no município de Pradópolis. 10 anos já? 10 anos, esse ano, 2022, completa 10 anos de Mas atividade. 10 anos atrás você era uma criança, Sim, já bem estava novo, agitando. Bem novinho, mas mobilizando, né? A nossa movimentação começa no SEMA Dorival Rossi, né? Tem uma ligação umbilical muito importante com aquele espaço. Nasce das oficinas de artes ali, principalmente a oficina de violão. E ali, adolescentes começam a ter contato com a pesquisa da música brasileira, né? E esse envolvimento com a arte é muito provocativo e a gente começa a refletir mais sobre as questões sociais da cidade. Chega um determinado momento que se percebe ali junto com os adolescentes que é importante desenvolver as atividades para além de um espaço centralizado, né? E compartilhar isso com a comunidade de alguma forma. Então nasceu lá em 2012, 2014, junto com essas pessoas a gente vem para os bairros mais descentralizados da cidade, para buscar compartilhar um pouco daquilo que a gente desenvolveu dentro do SEMA Dorival Rossi com as pessoas dos bairros, né? Dentro dessa proposta, o coletivo tem também como objetivo fortalecer outras atividades culturais, outros grupos, outras correntes culturais. Sim, né? Conforme foram desenvolvendo as atividades no bairro, né, a gente começa com oficinas de violão, né, como vai sendo incorporado pela comunidade, com o tempo começa a abranger, começa a ter também a oficina de canto coral, oficina de teatro, oficina de literatura, principalmente na linguagem da literatura marginal, né? E essas atividades, né, como a sociedade, a comunidade passa a pegar isso para si, a gente começa a abranger também nosso campo de atuação e começa também a desenvolver outros projetos culturais. Inclusive, a gente fez um espetáculo que foi muito importante, que é o espetáculo Bem Que, né? Um espetáculo de artes integradas, que reuniu aproximadamente 80 pessoas, né, para a gente tratar um pouco sobre a identidade da cidade, né, e falar sobre identidade, falar sobre história, como a cidade nasceu, quais são as culturas presentes, né, que ajudaram a construir a economia e a nossa própria cultura mesmo, né, a nossa própria identidade coletiva. A Luana mostrou e contou pra gente um pouco do Museu Digital, hoje o que você está narrando, tem um pouco a ver inclusive com uma cultura de resistência. Com certeza, né, a gente acha que a arte tem um pouco esse papel, né, de emancipação, né, do ser humano, né, e conforme a gente vai trabalhando e nos compreendendo a nossa identidade individual, nossa identidade coletiva, não tem como trazer para a luz do debate as mazelas sociais mesmo, né, as questões raciais, né, as questões de classe, as questões de gênero. Sabe aquelas pessoas habilidosas que fazem tudo bem feito? Então, a Regina nos disse que a Né é uma delas. Depois de 30 anos costurando, passou a fazer bolo no pote e é uma referência em Pradópolis. Quando você percebeu que aquela sua culinária só para a família tinha uma atração para as pessoas? Foi quando eu estava fazendo radioterapia em Ribeirão. Ia terminar, porque são 60 sessões, então demora, né? Aí tava aquela euforia de vai para lá todo dia, né, no ônibus.
E aí eu falei, mas o que eu vou fazer agora? Não podia mais costurar, eu não sei ficar parada. Aí a Ana Paula, que vendia bolinho no ônibus, falou assim pra mim, uai, vende bolinho, eu vou parar, vou abrir uma loja. Aí eu falei assim, ixi, eu nem sei fazer isso. Ela falou, eu te ensino, eu te dou umas dicas, você vai fazer. Aí foi onde eu comecei a fazer bolinho. A Marcela vendia na escola, minha irmã tinha um supermercado, vendia lá. Aí o povo começou, mas você não faz bolão? Aí a Marcela falou, mãe, vamos fazer bolão? Eu falei, ai meu pai, vamos fazer. Aí começamos nos bolos, aí depois a Marcela foi casar e eu falei, vamos fazer docinho? Aquele tempo ninguém fazia docinho aqui, né? Aí eu fui em Ribeirão e tava lá procurando umas forminhas e tal, apareceu um anjo, eu falo que é um anjo que Deus põe na vida, né? Aí uma mulher falou assim, você faz doce? Eu falei, não, mas estou querendo fazer. Ela falou assim, eu fiz um curso, minha filha vai casar um sábado antes da minha. Aí ela falou, ela vai casar e eu vou fazer os docinhos. Então eu vou passar tudo para você. Ela trabalhava na prefeitura de Ribeirão, ela falou, me dá seu endereço que eu vou mandar tudo que eu aprendi do curso. E um sábado antes, quando a minha filha for casar, você vem na minha casa para ver os doces, eu te dou todas as dicas. Ixi, mas foi um achado isso aí. Tem gente que vem de fora para comer o doce que vocês fazem. A maioria, a maioria de fora. Tá parando na estrada, na rodovia para vir para cá. Da região inteira, graças a Deus. Tudo que eles passam aqui, ou às vezes o marido tá trabalhando por aqui, a mulher falou, você vai passar na região de Pradópolis? Passa lá para pegar doce. E a segunda geração não titubeou. Rapidinho a Marina se preparou para seguir o que a sua mãe tinha começado. Qual foi a primeira mudança que você fez no sentido de dar um pouco a sua cara para o projeto? Primeiro eu abri a empresa, né? Porque não tinha. Antes minha mãe não tinha pretensão nenhuma de crescer, né? De expandir. Então, a partir do momento que eu tomei frente, eu fui atrás de ter um CNPJ, de contratar funcionário para melhorar a qualidade, né, dos processos e ir aperfeiçoando cada vez mais, né? Tem sazonalidade no seu negócio? Sim, tem. E assim, eu acho que o nosso melhor momento do ano é a Páscoa. Esse é um tradicional? É um tradicional e esse é o sabor que a gente mais vende. Na maioria dos produtos é ninho com brigadeiro. Só para deixar o pessoal de casa com vontade. Eles falam que isso é muita maldade, a gente sabe disso, mas afinal de contas a gente precisa experimentar para dar, né, um depoimento para vocês. Sim, com certeza. E esse é do quê? É leite ninho com brigadeiro. Vocês vão mudando a receita ao longo do tempo ou são as mesmas receitas desde então? Então, quando a gente começou, a receita era um pouco diferente. E com o tempo a gente vai aperfeiçoando, né? Eu busco sempre estar cada dia melhor, buscar as novidades do mercado. E com isso a gente vai melhorando a receita, com certeza. Gente, é tão bom que nem dá para continuar falando, só comendo. Sinto muito. Tchau. Diferente da usina São Martinho, nós não moemos 1 milhão de toneladas de cana-de-açúcar, mas nós temos muitos motivos para celebrar. Depois de um dia de serviço, dá para comer pão com mortadela e celebrar. O que ficou faltando depois de todas essas conversas que nós tivemos hoje, Regina? Então, Pradópolis a gente considera uma cidade tão acolhedora, né? Ela é tão nova, tem tudo em construção. E posso te dizer, assim, quem quiser vir conhecer Pradópolis, que vocês viram um pouquinho do talento do pessoal daqui, mas o pessoal é muito talentoso. Pradópolis é muito forte na música, tem muitos grupos musicais, duplas musicais, bandas, e tem um histórico de cultura que se construir. Esse local aqui que a gente está é um celeiro de talentos, a gente considera uma sementeira para construir a nossa cultura aqui. E que daqui a uns anos vocês possam voltar para contar outras histórias de tantas outras coisas que estão sendo construídas. Já começaram, né, no passado e a gente está semeando agora. Vamos ter umas flores no futuro. Bem-vindos a Pradópolis. Vamos celebrar então, pessoal. Da chapada ao eito dos cafezais, laranjais, dos canaviais,
Suor que percorre o corpo em movimento de enxada firme. Sou incendeia, cristais do grô derramam dos olhos que nutrem a terra. Só dá tempo de se despedir e te convidar para o próximo episódio. Até lá!